estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Leonora Campos, de Ciências. E nesta aula vamos retomar o tema Misturas no Cotidiano, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professora Leonora? Isso mesmo, Dani. Bom aluno do 4º ano, estou com você hoje para mais uma aula de ciências, onde nós retomaremos aí a semana 1, 2, 3 e 4, para nos prepararmos aí para o ciclo 4, que está chegando aí semana que vem. Então, hoje, nosso assunto, nós vamos abordar todos os assuntos já trabalhados e a oportunidade que você vai ter para tirar as suas dúvidas. Então, na semana 1, nós trabalhamos aí as misturas no cotidiano. Trabalhamos sobre os tipos, as misturas que a gente lida aí no dia a dia. Você compreendeu as misturas que você faz aí na cozinha da sua casa, as misturas que você lida aí no seu dia a dia. Então, hoje nós trouxemos aí uma atividade para a gente, do seu PET, para a gente retomar aqui aqueles conhecimentos básicos e que, se você não compreendeu, hoje você terá a oportunidade de retomar e tirar aí as suas dúvidas. Leia aí para nós, Dani, fazendo um favor. Quais das substâncias abaixo não podem ser classificadas como misturas? Bom, mas vamos retomar aqui o que é misturas? Misturas é quando uma ou duas ou mais substâncias se agrupam, se juntam, nós vamos falar que formou uma mistura. Então, é necessário ter duas ou mais substâncias. Então, vamos aí, dentre essas questões aí, qual dessas você acha que não que são misturas e aquelas que você acredita que não são misturas? Então, na nosso questionamento não podem ser classificadas como mistura. Então, a lágrima é uma mistura. Nós vamos encontrar aí o cloreto de sódio, nós vamos encontrar água, nós vamos encontrar várias substâncias aí na lágrima. O leite também, nós falamos aqui que ele parece, quando você observa o leite, até falamos aqui que ele parece uma mistura homogênea, mas que ele é heterogênea. Então, o leite também é uma mistura, porque ele tem gordura, ele tem carboidratos, proteínas, água. E nós temos aí o ferro. O ferro, ele é um metal e ele não é uma mistura. O ferro, nós podemos falar que ele é um elemento químico da natureza e ele constitui o metal ferro. Então, ele não é considerado uma mistura. Água destilada. Uma água destilada, se você for analisar, ela só tem H2O, ela só tem hidrogênio e oxigênio. Então, ela não é considerada uma mistura. A água da torneira é uma mistura, porque nela você vai ter aí flúor, você vai ter sais minerais, você vai ter várias coisas. O ozônio, ele é só constituído pelos 3 átomos de oxigênio, então ele também não é uma mistura. A urina é uma mistura, porque nós vamos encontrar água, nós vamos encontrar aí cloreto de sódio, resíduos, que o nosso organismo vai eliminando. O refrigerante também é uma mistura, que você vai encontrar aí o açúcar, você vai encontrar as substâncias aromáticas do refrigerante, a água, o próprio gás carbônico. Então, a resposta certa seria a letra C, D e E, que não são considerados misturas. Um aluno do 4º ano, ele fez 2 misturas em 2 recipientes. Nós temos essa mistura aqui, viu, Dani? Água e óleo e um leite achocolatado, com chocolate. Quantas fases apresentou a mistura do recipiente 1 e quantas fases apresentou o recipiente 2? Então, você lembra quando eu coloquei água e óleo? Você percebia que tinha o quê? 2 fases. Já no leite com o chocolate, você consegue misturar tudo, você não consegue identificar as fases. Então, eu vou dizer que apresenta apenas uma fase. Então, tá aí a resposta, está no PET também, viu? Essa questão. Apresentou 2 fases e o recipiente 1 e o recipiente 2 apresentou apenas uma fase. Dê exemplos de misturas que apresentam uma só fase e misturas que apresentam 2 ou mais fases. Então, toda mistura que você não consegue identificar os elementos misturados,
apresenta uma fase só, que é no caso água com sal, água com açúcar. E aquele que tem, você consegue identificar os elementos misturados, nós vamos falar que ele apresenta duas fases. É a areia e o óleo, e a água que nós fizemos aqui, que apresenta 3 fases. É a água e o óleo, a pó de serra na água, apresenta 2 fases. Então, é assim que a gente identifica uma mistura, quando ela tem uma fase ou apenas 2 ou mais fases. Na semana 2, nós falamos os tipos de misturas. Aqui a gente já deu nome às misturas. A Dani vai ler a primeira para nós aí, fazendo um favor. Vamos lá. Classifique as misturas abaixo em homogêneas ou heterogêneas, indicando o número de fases. Então, vamos retomar aqui. Falamos que quando a mistura ela apresenta apenas uma fase, fizemos várias demonstrações, ela é chamada substância, uma mistura homogênea. Se ela apresenta mais de uma fase, ela vai ser classificada em mistura heterogênea. Uma fase homogênea, 2 fases heterogêneas. Vamos analisar. Água mais vinagre. Você consegue analisar, tirar lá o vinagre dentro da água? Não. Apresenta uma fase, não é, Dani? Então, ela é mistura homogênea. Água mais o álcool. Também, homogênea. né? Homogênea. Mas se você pega areia, pedrinhas e água, você consegue ver a água, a pedra e a areia. Então, são 3 fases, é uma mistura heterogênea. Dani tá boa já, viu? Serragem mais água mais areia, 3 fases. Mistura heterogênea. Água mais sal? Homogênea. Não consigo separar, né, Dani? Limalha de ferro mais areia. Também eu consigo ver as 2 etapas, né? As 2 fases. Então, é uma mistura heterogênea. Água mais açúcar é homogênea. E o soro caseiro, nós até fizemos aqui o soro caseiro também, é uma mistura homogênea. Então, misturas homogêneas estão aí, que nós já falamos. E a resposta das misturas heterogêneas está aí também para você. Assinale. Leia aí para nós, Dani, fazendo um favor. Assinale verdadeiro, V, para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos pensar aqui. O ar atmosférico é uma mistura? Você lembra que nós falamos aqui que quando junta 2 ou mais substâncias se misturam, é uma mistura? Então, o ar atmosférico, ele é uma mistura. Por quê? No ar nós vamos encontrar gás carbônico, poeira, vapor de água, oxigênio, gás carbônico. Veja aí quantas substâncias que nós encontramos no ar. Então, é verdadeiro, não é isso? O sangue é considerado uma mistura? Teve até numa live, não foi, Dani? Teve, não tira dúvidas. Não tira dúvidas. Nós falamos aqui do sangue, que ele é constituído de glóbulos brancos, vermelhos, plaquetas, que tem aí a parte do sangue, que é o plasma, que é a parte líquida, não foi? Então, o sangue também é uma mistura. Uma solução de água mais açúcar é uma mistura heterogênea? Falso, porque é uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea apresenta mais de uma fase? Falso, porque nós falamos que a mistura homogênea apresenta apenas uma fase. Vamos aí para a outra aí, Dani, semana 3. Nessa semana 3, nós trabalhamos aí como separar as misturas. Aí tivemos aí vários experimentos e que nós trouxemos várias formas de separar as misturas. Então, vamos verificar aqui como que separam as misturas. Leia aí para nós, Dani, fazendo um favor. Lá. A Anitta fez um bolo e, ao colocar o açúcar de confeiteiro para decorar, peneirou esse ingrediente. Por que ela fez isso? Podemos dizer que ela usou um método de separação de misturas? Bom, se ocorreu uma mistura, eu posso analisar e verificar qual o método que eu posso separar. Então, eu posso analisar as substâncias misturadas e vamos relembrar aqui algo interessante que eu falei na aula. Quando você mistura 2 substâncias e que você não consegue visualizar o material misturado, é uma substância homogênea. Então, o método de separação dessa mistura, ela se torna até um pouco mais complexo. Então, nós aqui nas nossas aulas, nós aprendemos a fazer aí os métodos de separação de misturas homogêneas, mas nós dedicamos muito aí na separação de misturas heterogêneas. Eu lembro que a gente trouxe aí essa situação da mãe fazendo um bolo e peneirando
né, peneirou os ingredientes para fazer em cima do bolo, o açúcar, por exemplo. Então, ela pegou o açúcar confeiteiro, peneirou. A mãe também peneira o trigo, né, para fazer aí o pão, para fazer o bolo. E nós podemos dizer que ela usou o método de separação, não usou, Dani? E nós vimos vários, nós vimos a filtração, a decantação, a peneiração, a imatização, a atração magnética, né? E nós fizemos, assim, várias separações. E esse tipo de separação que ela peneirou, então, nós falamos que é um método de peneiração. Utiliza muito na zona rural, para peneirar o feijão. O pedreiro utiliza muito para peneirar areia, para fazer a massa. Então, é uma prática que você utiliza muito aí na sua casa. Eu lembro que aqui nós peneiramos a farinha e o feijão para separar. Então, foi muito legal. Então, nós utilizamos um método de peneiração. Vamos aí para 2, Dani? Vamos. A mãe de Gustavo, após ferventar o macarrão para fazer o almoço, despejou o macarrão cozido que estava na panela com água no escorredor. Você pode dizer que ocorreu um tipo de separação de misturas? Legal. É o interessante que a gente estudou aqui. Fizemos várias misturas no cotidiano, mas nós também aprendemos a separar as misturas dentro do nosso cotidiano. Aí a gente trouxe esse contexto, né, onde a mãe coloca o macarrão para ferventar e de repente ela tem que separar aquela água do macarrão. E aí a gente, geralmente ela utiliza lá na sua casa aí o quê? Um objeto que a gente chama de escorredor, não é isso? Que ela joga aquele líquido, a água desce, né? E fica aí o macarrão, a parte sólida. Existem outros métodos também que a gente utiliza da mesma forma na nossa casa. Quando sua mãe, por exemplo, vai fazer o café, você já pensou que ela coloca lá o filtro, o coador, né? Coloca o pó, ela esquenta a água e coloca lá dentro. O que acontece? O pó fica no filtro, filtra aquela água, aquela tinta do café que é eliminado. Então, você utilizou o quê? A filtração. Então, tanto a mãe de Gustavo, ela filtrou ali o macarrão de uma certa forma no escorredor, para passar a parte líquida, como nós também utilizamos esse método aí para fazer o café. Existe também a filtração aí quando a gente utiliza na própria abastecimento de água, falamos isso aqui também na aula, que utiliza a filtração da água para chegar nas nossas casas uma água limpa, purificada. É um método de filtração, onde as impurezas são retidas. Vamos para a outra aqui, Dani? Vamos. Leia o trecho do poema Catar Feijão, que faz parte do livro A Educação pela Pedra, de Melo Neto, e responda a questão a seguir. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar dente. Qual o processo de separação, de mistura, que o poema faz referência? E a gente já usou muito isso aí, né? Que de catar feijão. De catar o feijão. Muito tempo atrás, o feijão vinha com muita pedra, não era, Dani? Uhum. Então, utilizava aí o catar. Então, qual que era mais fácil? Era catar as pedras, né? Porque tinha menos pedra e tinha mais feijão. Então, utilizava a catação. A catação, ela pode ser utilizada ou com um objeto, né? Ou com a própria mão. Então, a forma aí que utiliza aí para separar esse tipo de mistura aí que o poema faz referência, né, que a pedra, se tiver lá no feijão, na hora que você vai mastigar ali, vai comer, vai machucar seu dente. Então, é necessário catar o feijão antes de cozinhar. Então, esse método aí, que é utilizado, muito utilizado aí na zona rural, é a catação. Não só o feijão, mas geralmente na zona rural eles utilizam a catação em vários momentos, né, no arroz, né, no milho, utiliza a catação aí com muito mesmo na zona rural. Próximo aí, Dani. Um sólido está totalmente dissolvido no líquido. É possível separar o líquido da mistura por meio de uma? Bom, quando nós pegamos um sólido e misturamos em um líquido, ele vai dissolver. E se você quer separar, você utiliza um processo também muito usado, que a gente chama de decantação.
Falei que também no abastecimento de água utiliza muita decantação, né? Que as impurezas descem, a água mais limpa fica em cima. O pote, antigamente, que utilizava na zona rural, era um exemplo de decantação. A água, às vezes, tinha alguma impureza, aí ela decantava, ficava no fundo, e a parte limpa, mais limpa, visível, né, limpa, ficava por cima. Não é uma água boa para beber, porque a decantação ela não filtra, ela só decanta as impurezas. Então, a palavra certa seria a resposta decantação. A próxima aí, Dani. A água do mar é uma mistura. Na extração do sal de cozinha, a partir da água do mar, a técnica usada é... Quando a mistura da água com o sal é uma mistura homogênea, como é que se usa? A evaporação. A evaporação é o método de separação do sal. Quem vai na praia sabe que toma banho, aí quando vem que o sol aquece, fica cheio de sal. Na sua cozinha da sua casa, você pode fazer isso também. Coloca água com sal, com bastante sal, coloca lá para ferver. O sal fica todo na tampa, ou então no fundo da panela, e a água evapora. Então, é um método de separar a mistura homogênea. Então, o sal é extraído pelo processo de evaporação. Na semana 4, nós falamos da transformação da matéria. Então, leia aí para nós, Dani. Vamos lá. Marque as transformações que são consideradas irreversíveis. Então, vamos pensar. Transformações irreversíveis são aquelas que não voltam ao seu estado de origem. Ele muda completamente suas características. Então, vamos pensar aí. Roupa manchada com água sanitária é um horror. Se você manchou a roupa, é irreversível. Esquentar a água, ela volta, né? Ela volta a ser o que era. Esticar uma mola, também volta. Envelhecer, infelizmente, não volta, né? Que tristeza, né, gente? E apagar a luz, né? Você não altera. Então, as respostas certas é a letra A e D. A questão 2, Dani. Você já parou para pensar quantas coisas se transformam ao nosso redor? Todos os dias, em todo lugar, conseguimos observar as mudanças que ocorrem nos materiais, até mesmo dentro de nós. Essas mudanças podem ser observadas a partir da alteração de cor, textura, na digestão dos alimentos. Sabendo disso, dê exemplos de: letra A, transformações que ocorrem em seu corpo. Então, falamos aqui que a nossa digestão é uma transformação química que acontece dentro do nosso corpo e o nosso processo de respiração também, digestão e respiração. É só a letra B, tá, Dani? Letra B, transformações que ocorrem na natureza. Então, falamos aí da decomposição, que é um tipo de transformação que ocorre na natureza, né? A decomposição, onde aquela casca de banana, de laranja, ela decompõe e transforma em adubo para a própria terra. E a formação da ferrugem, que o ferro jogado lá no quintal da sua casa, vem ali o oxigênio, bate o oxigênio do ar com a umidade também, forma a ferrugem. A letra C. Dê exemplos de transformações que ocorrem no seu dia a dia. Então, cozinhar os alimentos, né, uma transformação. Fazer um bolo é também uma transformação. A número 3, Dani. Um aluno do 4º ano misturou a água com vinagre e colocou um pedaço de palha de aço. Após algum tempo, retirou a palha de aço e observou algumas mudanças nas características da palha de aço. Letra A. Qual mudança que houve na palha de aço? Então, falamos aqui que fizemos esse experimento e vimos que a palha de aço, ela formou a ferrugem, ela mudou a cor. E a letra B, Dani? A transformação que ocorreu foi reversível ou irreversível? Irreversível, né? Porque ela não volta a ter as características de antes. Irreversível. Vamos para a última? Isso. Podemos classificar algumas transformações como reversíveis. Um exemplo é a água líquida, transformar em água sólida, em gelo. As transformações reversíveis podem ser desfeitas. Letra A. Dê exemplos de transformação reversível. Reversível é quebrar um vidro, amassar uma lata, amassar um papel. Fizemos esses experimentos aqui. E a letra B? Dê exemplo de 3 transformações irreversíveis que estão no seu dia a dia.
fazer coalhada, fazer um bolo, fazer uma calda de um pudim, tudo são transformações do dia a dia, não é isso? Chegamos agora no final da nossa aula, retomamos aí a semana 1, 2, 3 e 4, para que você tivesse a oportunidade aí de sanar as suas dúvidas relacionadas às atividades do PET. Espero que você tenha gostado, te aguardo aí para o nosso ciclo 4, vai ser aulas assim maravilhosas, excelentes, te aguardo aí com muitos experimentos, com muita novidade. Fique ligado e eu conto com a sua presença na próxima aula. Até breve!